Graça e paz, meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos aqui para refletir num texto da Palavra de Deus e por isso eu convido você a ficar ligado aí comigo e acompanhar o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus amados irmãos, está diante de nós um texto riquíssimo da palavra de Deus, que traz um assunto que é um assunto recorrente nas epístolas, principalmente nas epístolas pastorais. O tempo todo, Paulo exorta a Timóteo e também a Tito para pregarem a palavra de Deus com fidelidade. Esse texto, meus irmãos, diz respeito à centralidade da Escritura. Nós ouvimos constantemente a respeito desses temas que os teólogos costumam chamar de bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, a doutrina da palavra de Deus. E constantemente nós ouvimos a respeito dessas doutrinas, como por exemplo a doutrina da revelação, da inspiração, da inerrância, da autoridade, da suficiência das Escrituras. E essas doutrinas, elas dizem respeito à centralidade da Escritura para formar a nossa cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo cristã. Mas é necessário também responder à pergunta: como eu posso colocar em prática a centralidade da Escritura? Uma coisa é entender a sua necessidade e apreender esse conhecimento de forma cognitiva. Outra coisa é colocar em prática nas nossas vidas, na praxis cristãs, na prática da igreja. Como será que esse fundamento tão importante para a vitalidade da igreja, ele pode ser estabelecido? Meus irmãos, uma das marcas de uma igreja saudável que visa a glória de Deus e a centralidade da Escritura é a pregação fiel da palavra, a fiel pregação da palavra de Deus. Tem uma citação do Dr. Martyn Lloyd-Jones, acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: a mais urgente necessidade da igreja cristã na atualidade é a pregação autêntica. E visto que essa é a maior e a mais urgente necessidade da igreja, evidentemente, ela também é a maior necessidade do mundo. Meus amados irmãos, a pregação do Evangelho é libertadora, é subversiva. A pregação do Evangelho pode transformar vidas, pode transformar culturas. E a pregação do Evangelho é a ferramenta utilizada por Deus e pelo Espírito Santo para edificar a sua igreja. Então ele também visa esta tarefa como uma tarefa principal da igreja. O Dr. Martyn Lloyd-Jones ele fala um pouco a respeito disso. Agora, as palavras do apóstolo Paulo, elas se mostram aplicáveis também aos nossos dias. O texto que nós acabamos de ler tem tudo a ver com a nossa época, com o nosso momento. Ele diz: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que essa não é uma realidade dos nossos dias? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, nós observamos alguns pontos aqui nessa afirmação do apóstolo Paulo. Um deles é de que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Um outro ponto: buscarão mestres que falam o que querem ouvir.
E um outro ponto, recusarão dar ouvidos à verdade, se entregando às mentiras. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com a nossa época, com o momento em que nós vivemos hoje, em que a pregação, a doutrina bíblica está cada vez mais negligenciada. Agora é interessante que nós podemos seguir uma lógica contrária para entrar na mente do autor e descobrir qual a intenção de Paulo nesse texto que ele escreveu para Timóteo. E a afirmação positiva de Paulo, ela segue essa lógica contrária. Então, a vontade de Deus para a igreja, obviamente, é o contrário dessas afirmações negativas. Então, qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Primeiro, a sã doutrina. A sã doutrina é algo extremamente importante para a igreja, de acordo com a vontade de Deus. Um outro ponto, a vontade de Deus é que hajam mestres que falam o que as pessoas precisam ouvir e não o que as pessoas querem ouvir. Ou seja, mestres que falem a verdade. Essa é a vontade de Deus na lógica de Paulo. Em outras palavras, Paulo ele está dizendo que a vontade de Deus para a igreja é a pregação da verdade. É a pregação da verdade. E é o que ele afirma aí no versículo 2. Olha só o que diz o versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Meus irmãos, a vontade de Deus para a igreja, para as nossas vidas e para o mundo é que a pregação seja condizente com a sã doutrina. Uma pregação que é independente do que nós gostamos ou não de ouvir. É uma pregação que tem como compromisso a sã doutrina e não a vontade ou o ego dos seus ouvintes. Mas, infelizmente, diante de tão grande importância da pregação fiel da palavra, muitas igrejas não têm dado a devida atenção para esse elemento que é central na fé cristã. Algumas pessoas, elas preferem trilhar um caminho mais fácil do experiencialismo, que acaba reduzindo a pregação a experiências sobrenaturais ou extasiantes. Nesse caso, muitas das pregações atuais, elas apelam para os sentimentos, para as emoções, para as experiências, em detrimento da centralidade bíblica. E isso é um erro, o que fica claro para nós nesse texto, de acordo com Paulo. Meus irmãos, muitos têm trocado a pregação fiel da palavra por algumas programações atraentes. E com o objetivo de atrair os seus seguidores, acabam oferecendo entretenimento que vem acompanhado de um pseudo-evangelho, de um falso evangelho sem vida, sem verdade e, obviamente, sem transformação. Nesse caso, queridos, a palavra de Deus acaba sendo oferecida como um simples produto para consumidores cada vez mais exigentes. Outras pessoas até desejam pregar fielmente a palavra de Deus e entendem a sua relevância, mas sem aquele preparo necessário, acabam interpretando a Bíblia de forma errônea, ineficiente. E em outros casos, dizem que as verdades mais profundas da palavra de Deus, elas estão ocultas, impossíveis de serem alcançadas. Nesse caso, independente de qual pressuposto de cada um deles, todos eles acabam negligenciando o estudo e tornando a palavra inacessível aos membros da igreja. E pensando nisso, meus irmãos, a única alternativa que sobra para nós, para glorificar a Deus, a única alternativa para a igreja é viver um retorno à centralidade da Escritura. Diante desse triste cenário da atualidade, em que se torna tangível esse desprezo que muitos têm dado para a palavra de Deus, a igreja precisa retornar ao fundamento da verdade. Meus irmãos, a igreja precisa voltar a pregar a palavra de Deus com fidelidade a fim de agradar a Deus. Olha só o que diz Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: há somente uma coisa que podemos fazer, a mesma que sempre se fez no passado. Temos que pregar a palavra e a nossa pregação tem que ser totalmente baseada em sua autoridade.
precisamos voltar, meus irmãos, a pregar a pura palavra de Deus, não tendo medo de críticas ou procurando agradar os homens. Pelo contrário, o nosso desejo deve ser agradar a Deus sempre. Precisamos voltar a pregar como pregavam os reformadores, denunciando os erros e clamando por um retorno à verdade. É o famoso lema, Ecclesia Reformata et Semper Reformanda, ou seja, a igreja reformada sempre se reformando, e o meio pelo qual isso é possível é através do estudo, do conhecimento e da pregação da palavra de Deus. Como igreja, nós somos chamados para conhecer a Deus, que se revela por meio da sua palavra, e pregar essa palavra com fidelidade, com todas as nossas forças, com honestidade. Como igreja, queridos, nós precisamos valorizar a pregação fiel da palavra de Deus. Será que você tem valorizado a pregação fiel da palavra de Deus? Como algo que deve ser buscado e preservado como um tesouro precioso? Meus irmãos, nós não devemos negociar a verdade. Nós não devemos trocar a verdade por qualquer outra oferta atraente para agradar o público, para conquistar os seus seguidores. E nós, como membros de igreja, nós temos que valorizar a pregação fiel da palavra de Deus e não buscar pregadores que massageiem o nosso ego ou que falem o que nós gostaríamos de ouvir. A pregação da palavra de Deus é uma das principais ferramentas de ensino que a igreja possui. Uma pregação fiel das Escrituras fará com que os crentes conheçam as doutrinas fundamentais da fé cristã. E isso é necessário, isso é urgente. Esse conhecimento, meus irmãos, forma na comunidade uma cosmovisão cristã correta e centralizada na palavra de Deus e não mais centralizada no homem. Isso vai mudar completamente a forma como nós observamos o mundo ao nosso redor, a forma como cultuamos ao Senhor, a forma como vivemos a nossa vida. Nós sabemos que não é a nossa vontade que está no centro, mas é a Escritura que está no centro de toda a nossa visão de mundo cristã. A palavra de Deus, queridos, é a revelação de Deus ao homem e a única forma de conhecê-lo especificamente, como diz a doutrina da revelação específica. Mas apesar de afirmar a revelação, muitas pessoas acabam negando a pregação fiel da palavra de Deus. Deus, ele não nos revelou a sua palavra a título apenas de conhecimento, para aumentar o nosso conhecimento, mas ao nos revelar a sua vontade, ele exige de nós que vivamos segundo aquilo que está escrito. É por isso que a Bíblia não é apenas um manual de informação impessoal e divorciado da nossa vida prática. Pelo contrário, ela é a nossa regra de fé e de prática, a nossa regra de fé e conduta. A Escritura nos ensina quem Deus é e exige que vivamos conforme Deus deseja, conforme a vontade de Deus. E a pregação, por sua vez, ela tem um papel fundamental para que isso aconteça. A pregação, meus irmãos, ela deve informar a verdade, bem como também reivindicar, exortar práticas dessa verdade que glorifiquem a Deus. A pregação fiel das Escrituras é o elemento central do culto. Quando a Bíblia fala, Deus fala, e nós precisamos valorizar isso. Isso porque, infelizmente, hoje, com aquela cultura gospel que tem devastado muitas igrejas hoje, formando cosmovisões cristãs, pseudo-cristãs, a partir de vários elementos humanistas centrados no homem. E essa cosmovisão, ela acaba muitas vezes caindo numa espécie de senso comum na igreja, a ponto de passar a ser uma visão normal, cada vez mais comum. E muitos crentes acabam virando massa de manobra e se deixam influenciar justamente porque a pregação fiel da Escritura tem perdido espaço no culto público. As pessoas acabam se tornando cada vez mais vulneráveis a ensinos errôneos, a heresias, porque deixaram de valorizar a pregação centralizada na palavra de Deus. E essas pessoas influenciadas por vários tipos de pressupostos advindos de teologias,
como a teologia da prosperidade, por exemplo, ou uma visão mais conversionista, que você não precisa conhecer muito o evangelho, o importante é você levantar a mão na hora de um apelo e você já está salvo e não precisa se preocupar com mais nada. Ou um neopentecostalismo que tem crescido, está cada vez mais comum em nossos dias, ou a supervalorização da imagem em detrimento da verdade, ou o entretenimento em detrimento da verdade, teologia da libertação e várias outras heresias que são uma consequência lógica de uma igreja que se afastou da pregação fiel e da centralidade da Escritura. Muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente, acabam tirando a pregação do centro do culto e substituindo isso por músicas que promovem entretenimento ou por pregadores que na verdade são animadores de plateia, animadores de auditório. São pregações que apenas massageiam o ego dos seus ouvintes e mais uma série de novos elementos que surgem a cada novo dia, mas que não tem como ponto nevrálgico, como ponto principal, a centralidade da Escritura. E meus irmãos, inevitavelmente, o abandono da centralidade da Escritura acaba sendo refletido na importância que muitos pastores dão para o próprio preparo teológico, para o preparo dos seus sermões. Muitos pastores insistem que teologia é algo frio, é algo chato, é algo irrelevante, é uma perda de tempo. E muitos desses pastores assumiram as suas posições de oficiais em suas igrejas apenas por serem mais eloquentes ou por terem algum tipo de influência na igreja. Infelizmente, essa é uma realidade de muitas comunidades. Mas, consequentemente, as pregações desses pastores são pregações com muito pouco ou até mesmo nenhum tipo de preparo. E os resultados são catastróficos, meus irmãos. Pois se os pastores não valorizam a Escritura, os membros também não valorizarão. Se os membros de uma determinada comunidade não são alimentados com a pregação fiel da palavra de Deus, essa comunidade ela será formada por crentes fracos, por crentes imaturos, por crentes vulneráveis a todo tipo de engano. É como um efeito dominó. Se os pastores não valorizam a pregação fiel da palavra, se a visão da igreja não é essa de que a centralidade da Escritura deve estar no centro do culto, da nossa pregação, os membros acabam se tornando vulneráveis, a igreja acaba se tornando uma igreja fraca. Tem uma frase que uma vez eu ouvi e nunca mais me esqueci. Ela diz o seguinte: mensagens que são pregadas sem a fidelidade da Escritura são mensagens mortas. E mensagens mortas matam. Meus irmãos, o que traz vida é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, é o meio pelo qual o Espírito Santo edifica a sua igreja. Se uma pregação não é fiel a essa palavra, se essa palavra viva não é comunicada, ela não produz vida. São mensagens mortas, e mensagens mortas matam. Meus irmãos, resgatar a centralidade da Escritura implica em uma leitura e uma exposição correta do texto bíblico. O pregador que é fiel à Escritura, ele prega a palavra de maneira clara e objetiva e não permite que os seus pressupostos, os seus achismos, a sua vontade, as suas ideologias, os seus interesses, ele não permite que nada disso manipule a sua interpretação e a sua exposição através da pregação. O pregador, queridos, faz parte da cultura na qual ele está inserido, mas ele não deve ser influenciado por essa cultura, pelo contrário, ele deve influenciar através da palavra de Deus. Afirmar que o resgate da centralidade da Escritura implica em uma correta exposição do texto bíblico é o mesmo que afirmar que a Bíblia deve ser pregada expositivamente. Você tem ouvido pregações expositivas? Você tem valorizado a pregação expositiva fiel à centralidade da Escritura?
Meus irmãos, o sermão expositivo é uma das maiores ferramentas para a edificação da igreja. Quando o pregador ele prega expositivamente, ele corre menos risco de impor as suas convicções pessoais na pregação e dessa maneira ele consegue expressar com exatidão o que Deus revelou na sua palavra. É a Bíblia que fala e não os pressupostos do pregador. O problema, porém, muitas vezes, é que esse talvez seja o principal motivo pelo qual não ouvimos tantos sermões expositivos em grande parte das igrejas espalhadas pelo Brasil e o mundo. É o grande trabalho que o pregador deve ter ao prepará-lo. Um sermão expositivo ele requer esmero, ele requer tempo, muito tempo de preparo. É impossível, por exemplo, preparar um sermão expositivo no sábado à noite para pregar no domingo de manhã. Um sermão expositivo, ele exige, além do tempo de preparo do sermão, que o pregador se empenhe na sua vida acadêmica. Um pregador que prega expositivamente, ele deve se esforçar para aprender a usar as ferramentas exegéticas, fazendo uma boa exegese, desde a hemenêutica até o aperfeiçoamento nas línguas originais. É por isso, meus irmãos, que hoje em dia, muitos têm ensinado um tipo de evangelho fast food. São mensagens que prometem vitórias sobre vitórias e bênçãos sobre bênçãos. Mensagens de otimismo, mensagens de autoajuda. É um pseudo-evangelho, é um falso evangelho que visa oferecer um alívio rápido para os problemas dos ouvintes que desejam apenas a satisfação pessoal. Infelizmente, essa maneira de pensar tem invadido as igrejas, que muitas vezes substituem a mensagem do verdadeiro evangelho. Muitos púlpitos têm deixado de estar centralizados na Escritura e dão verdadeiros shows de pirotecnia, shows de animar o auditório e acaba virando um shopping center, um local de diversão. Queridos, boas aulas de EBD, bom conteúdo, professores capacitados, isso se torna algo cada vez mais raro nas igrejas hoje em dia. Muitos pastores dão muito pouca ou nenhuma importância à capacitação teológica e, consequentemente, muitos seminários têm se rendido à superficialidade do ensino para atrair esses alunos que visam obter apenas uma graduação e não valorizam a fidelidade das Escrituras. E os membros dessas igrejas, inevitavelmente, acabam não conhecendo o básico da fé cristã, mesmo com muitos anos frequentando a igreja. Infelizmente, essas igrejas que assim procedem, elas tornam-se vulneráveis a todo tipo de vento de doutrina e são facilmente enganadas. Essas aberrações que aparecem a cada novo dia, elas são a consequência lógica deste afastamento da centralidade do ensino bíblico. Meus queridos, se uma comunidade ela deseja viver em conformidade com a vontade de Deus, glorificando a Deus, ela deve estar comprometida com o ensino da Sagrada Escritura. É somente dessa forma, meus irmãos, que nós poderemos viver o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, o próprio Paulo, ele diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Hoje, queridos, existem pastores, líderes, membros e igrejas que tratam a palavra revelada de Deus como um mero acessório num culto de domingo à noite. Mas o que essas pessoas não levam em conta é que a palavra de Deus ela não é uma invenção da igreja, mas a própria igreja ela foi formada pela palavra de Deus. A centralidade da Escritura é um fundamento para a fé cristã. Então, aprender e aplicar esse tema é de total relevância e também um grande desafio para a igreja nos nossos dias. Por isso que eu oro
para que o Senhor nos dê a graça de não nos vendermos como líderes e como comunidades locais, que o Senhor nos dê a graça de não negociarmos a centralidade da Escritura com qualquer tipo de proposta pragmática, repleta de motivações pecaminosas. Eu oro para que o Senhor desperte em nossas comunidades locais um genuíno avivamento. Um avivamento que esteja repleto de conhecimento de Deus, de reconhecimento dos nossos pecados. Eu oro, meus irmãos, para que os nossos jovens, eles sejam cada vez mais despertados para desejar conhecer mais o Senhor através do conhecimento da palavra. Que esses jovens possam ter cada vez uma paixão maior por Jesus Cristo. Eu oro para que as nossas igrejas sejam despertadas para abandonar todo tipo de misticismo cultural e viverem em conformidade com o ensino da palavra de Deus. Eu oro, meus irmãos, para que os lobos sejam retirados do nosso meio, que os falsos profetas sejam desmascarados, que as heresias sejam identificadas. Eu oro para que nós sejamos despertados para o ministério pastoral, para missões, que as nossas lideranças de igreja sejam despertadas para conhecer mais e mais a palavra de Deus, que os nossos seminários sejam prontos para ensinar os nossos jovens a sã doutrina, pregada por Cristo e ensinada pela Igreja Apostólica. Que os nossos seminários não se rendam aos constantes ataques do liberalismo teológico, que não abandonem as crenças fundamentais da palavra de Deus, que não se rendam a um tipo de academicismo, de uma ortodoxia morta. Eu oro, meus irmãos, para que os pastores sejam despertados para a necessidade de pregar expositivamente. Eu oro para que todas as nossas igrejas abandonem as alegorias e se esmerem no estudo precioso da palavra de Deus. Eu oro, queridos, para que todas as igrejas sejam comprometidas com um discipulado mútuo, centrado na Escritura, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus porque fazemos parte de uma comunidade que valoriza a centralidade da Escritura. E podemos dizer, assim como Paulo, no capítulo 4, que nós lemos, nós pregamos a palavra com fidelidade, porque enquanto alguns não suportam ouvir a sã doutrina, nós, pelo contrário, valorizamos a sã doutrina, valorizamos a centralidade da Escritura, valorizamos a pregação expositiva e fiel à palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus pelo privilégio que temos de fazer parte de uma comunidade assim, para que essa seja a realidade de todas as igrejas do nosso Brasil e do mundo, e que possamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e valorizando a centralidade da Escritura. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus que se revela. Te louvamos porque por meio da Sua palavra conhecemos quem Tu és, conhecemos o Evangelho. Através da Sua palavra somos edificados, santificados, somos transformados à imagem de Jesus. Nos dê a graça, Senhor, de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, não apenas individualmente, mas como igreja. Que possamos ser uma igreja cada vez mais madura, uma igreja que valoriza, que prega, que zela pela pregação fiel da palavra do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de refletir mais uma vez num texto da Sua palavra. Obrigado pela existência da nossa igreja. Que o Senhor continue nos abençoando por Teu amor e por Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, não se esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo, também de compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.